A cigarrinha é um inseto que vem aumentando muito a ocorrência nas áreas de produção de milho da Cocari. E esse inseto ele é muito pequeno, ele tem em torno de meio centímetro de comprimento, minúsculo, mas ele não é brasileiro, ele é mexicano, ele veio de fora, ele vem acompanhando as lavouras de milho. E ele se aloja principalmente no cartucho do milho, nas folhas mais jovens, nas folhas novas. E esse inseto, ele se alimenta exclusivamente de milho. Isso é muito importante a gente saber disso, que ele só se alimenta de milho. A grande importância desse inseto é que ele é um vetor de doença. A gente tem uma comparação bem conhecida com o pulgão que acontece na lavoura do trigo, que traz virose e doença no trigo. Já conhecemos isso. Vamos lembrar sempre do pulgão do trigo, que a cigarrinha tem o mesmo comportamento e ele é um inseto sugador, assim como o pulgão. Ele injeta o seu aparelho bucal na planta e vai sugar a seiva da planta. Mas a sua importância maior é porque esse vetor, a cigarrinha, é um causador de doenças. Ele traz 3 doenças importantes na cultura do milho. A cigarrinha transmite das plantas que estão infectadas para as plantas sadias, quando ela pica, principalmente uma virose chamada vírus do raiado fino do milho e 2 molicutes, que é o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho, que pode ser identificado muito bem na cor da folha das plantas. A planta fica menor, o encurtamento dos nós com as folhas mais próximas, a emissão de espiga pequena e um número maior de espigas, porém sem possibilidade de colheita. Quando ocorre a infecção na planta um pouco mais desenvolvida, a planta do milho, também ocorre prejuízo no colmo da planta. O colmo do milho fica mais fraco e acontece muito tombamento. Então, uma lavoura onde acontece as doenças que a cigarrinha transmite, ela cai muito, ela tomba demais e acontece prejuízo, além da espiga ser prejudicada, de não conseguir colher. Então, o prejuízo pode acontecer entre 60% a 70%, que é um valor altíssimo, com muita facilidade. Mas também já existem relatos em que acontece perda de 100%, toda a lavoura é dizimada pelo ataque. Essa doença ela vem acontecendo na região do Cerrado, já aconteceu perdas muito grandes, prejuízos com os agricultores e os pesquisadores vêm trabalhando para desenvolver estratégias de conviver com a doença, né? A principal estratégia é eliminar a ponte verde. Nós chamamos de ponte verde porque traz a doença da planta que estava infectada para a planta nova, entendeu? Então, quando eu tenho milho tiguera no meio do soja, quando eu tenho milho nas beiradas da propriedade, eu estou mantendo ponte verde. Então, a primeira estratégia é não deixar plantas de milho fora da lavoura. São aquelas que nascem depois que a colheita já aconteceu. Essa é a principal estratégia. É a mais forte, que pode eliminar a cigarrinha porque ela se alimenta somente de milho. Se eu tirar o milho, eu não vou ter cigarrinha, mas eu quero plantar milho. Então, a segunda estratégia, vamos plantar todo mundo junto. Vamos acertar o período de controle e a semente sempre tratada. Esse tratamento que nós temos feito na semente para controle de percevejo também vai ter um bom efeito para a cigarrinha. E aí a terceira estratégia, você quando vai plantar, escolher junto com o agrônomo que te atende híbridos que já tenham tolerância. Não tem híbrido resistente, mas já tem tolerância. Então você vai ter um sucesso melhor quando você escolhe o híbrido certo. E por último, e que você não deve confiar muito, é a utilização de inseticidas. Os inseticidas também vão ajudar no controle da cigarrinha, mas eles sozinhos não dão conta. Porque se a população for muito alta, a eficiência da aplicação de inseticida, que chega a 80%, a 90%, vai sobrar a cigarrinha transmitindo doença. Então, se a gente já faz aplicação
de em torno de 2 ou 3 aplicações para o controle de percevejo. No caso, para a aplicação da cigarrinha, nós vamos continuar um pouco mais, ou mais uma ou mais 2, fazendo 3, 4 ou 5 aplicações, conforme você pode encontrar a cigarrinha na sua lavoura. Então, se eu controlava o percevejo até o milho na altura da canela, para a cigarrinha eu vou continuar controlando o percevejo até mais ou menos na altura da cintura. Ok? Então esse é o controle com inseticida, mas vou repetir novamente, o melhor controle é eliminar a ponte verde. Plantas voluntárias que transmite a doença de uma lavoura anterior para a lavoura nova. Essa doença não é nova, ela já existe uma estratégia muito boa de controle e quando é feita com cuidado, você vai ter sucesso na sua lavoura. Então eu desejo a todos vocês que tenham boa produtividade na sua lavoura e sempre acompanhado da assistência técnica do consultor, do agrônomo da Cocari, que está ali do seu lado para te atender. Sucesso para vocês!